minutinho. Deixa eu ver se eu consigo enviar daqui. Gente, eu mandei para a Gabi um drive, certo? Com todo o assunto de geriatria do internato e da graduação. E mandei alguns livros, as aulas também já, né? Os slides das aulas. Mandei tudo para a Gabi, tá bom? Certo, professora. Tá certo, Aí qualquer dúvida, no final de cada aula eu digo qual é a próxima aula para vocês irem lendo artigos, fazendo, para tirar as dúvidas da aula seguinte. Os arquivos eu já passei lá no grupo de avisos. Para quem não viu, só dá uma olhadinha lá que tá tudo lá. Gabi, tá vendo que presidente espetacular? Tá vendo? Achei aqui, vou tentar abrir. Eu também estou tentando, Gabi, porque esse computador não está ajudando, mas é só em ter o áudio, que eu estava sem áudio. Tentando abrir aqui. A gravação sempre vai para o drive de Rodrigo Ariel, porque foi ele que criou a sala. E o link do drive dele também já está na descrição do grupo de avisos, então todo mundo já tem acesso. Como eu iniciei a gravação, vem o link para mim também, mas também vai para o drive de Rodrigo, como a Gabi falou. Mas eu jogo no grupo da turma, se Rodrigo não jogar. Uhum. Pronto, professora, quer que apresente? Abri. Conseguiu, Gabi. Pronto, ótimo, porque não está abrindo de jeito nenhum. Beleza, eu vou apresentar. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. É uma alegria estar com vocês. Como eu falei nos comentários anteriormente a esse início, eu estou à disposição de vocês para a gente organizar os horários, que seja bom para todo mundo, né? Vocês são a maioria, vamos ver um horário bom, a gente se organiza. Eu tento falar com a enfermagem para a gente organizar o fluxo de pacientes, que realmente está uma demanda significativa. Então, meu nome é Manuela, eu sou geriatra. Alguns de vocês me viram no... Professora, desculpa atrapalhar a senhora, mas é uma coisa... A senhora Ariel falando? Sou eu mesmo. Oi, Ariel, tudo bem? Tudo, professora. A senhora falou que a senhora faz o acompanhamento de 3 às 7, de 3 às 5 no HU com pessoas, com idosos do PSF, né? Teria como a gente se organizar e acompanhar, fazer prática, no caso, dessa disciplina? A gente, no semestre passado, porque assim, normalmente na aula, Ariel, nas aulas de demência, de modo especial, eu levo um paciente do ambulatório para a sala de aula e faço a entrevista e os testes na prática, vocês vendo, sabe? Com a pandemia, a gente saiu da sala de aula e eu fiquei muito angustiada com isso, porque eu acho que vocês vendo na prática é muito proveitoso. Então, eu combinei com a turma de Fabinho, do semestre passado, que foi que a gente fez. O presidente da sala fez uma lista dos alunos, isso é fora internato, né? A lista dos alunos, e a gente combinou para 2 alunos que quiserem, claro, por semana vir na geriatria me visitar, né? Normalmente a gente combinava para vir eu tô aqui, antigamente era quarta à tarde, mas eu tô aqui quarta de manhã, na segunda eu tô aqui, de 7 às 14, mas eu tô mais em parecer, reunião da humanização, reuniões de cuidados paliativos, né? Nas formações em pós-graduação. Na quarta, eu estou aqui de manhã no ambulatório de memória com a doutora Isabela Mota, da Neuro, um ambulatório conjunto. E na quinta, eu estou de 7 da manhã, 8, até às 11, no teleatendimento, que é o atendimento à distância dos pacientes que não conseguem vir no HU. E de mais ou menos meio-dia eu fico direto, até 4, 5 da tarde eu fico com pacientes do ambulatório de geriatria geral. Antigamente eu fazia esse ambulatório de meio-dia às 3, porque na verdade seria de 1 às 4, eu chego meio-dia para pegar 1 hora para chegar cedo na sala de vocês. Mas agora com o PSF eles chegam 4 horas da tarde, então é pelo menos 1 hora de atendimento para cada um, sabe, Ariel? Mas fala com Gabi, ela faz essa lista dos interessados, vocês vêm aqui.
todo o circuito de discussão do internato eu já mandei para vocês, que é o drive externo, que está no conteúdo que eu mandei para a Gabi, e tudo que é interessante, o que eu estou recebendo de atualização esse mês, eu vou mandando para a Gabi. A bichinha de Gabi vai tomar abuso de mim, né, Gabi? Nada, pode mandar à vontade. Então, professora, é de 4 a 5, né? O ambulatório da senhora nas quintas-feiras? Não, na verdade, eu começo, Gabi, meio-dia. De De meio-dia a meio-dia 5. até a hora da aula de vocês, até 5 horas. Acabei o ambulatório agora. Eu acho na quinta-feira, né? Porque, Isso. professora, a gente tem aula de 1 às 3. Como Não, no vai cigarro, para a disciplina de geriatria estava de 3 às 5, só que aí todo mundo livre nesse horário, já que botou para 5h30, entendeu? Entendi. Então, a gente pode ficar de 3 às 5. Terminando o ambulatório, a gente começa a aula. Quem tiver aqui, a gente fica apresentando a aula junto. Vão ser 3 apresentadores. Pronto, aí eu vou combinar então para a gente fazer. É de dupla, né? Que a senhora quer? É porque o fluxo aqui está reduzido, sabe? Uhum. Aí eu acho que aprende até mais. Beleza, a gente vai combinando. Toda semana irem 2 pessoas. Tá bom? Então, como eu estava me apresentando, alguns do P3 lembram de mim, mas eu acho que nem todos. Meu nome é Manuela, eu sou geriatra. Como eu fiz a faculdade na UFPB, aqui é a minha casa, fiz clínica médica no Santa Marcelina, geriatria no servidor do Estado e a minha pós-graduação na USP. Fui preceptora de clínica médica no servidor do Estado e de geriatria no servidor do Estado e nas clínicas. E agora, a minha maior honra é ser professora de vocês agora. Era um sonho de uma vida inteira ser professora. E é interessante essa primeira aula, esse primeiro contato, porque a gente vai falar um pouco de geriatria, para vocês conhecerem. E vamos falar um pouco do tema da aula, né? Promoção de saúde e prevenção de doenças em geriatria. Chegou para mim um funcionário essa semana bem interessante, seu Manuel, funcionário daqui do HU há 35 anos. Chegou todo constrangido e dizendo, doutora Manuela, eu vou ser verdadeiro com a senhora. Eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu digo, por quê, Manuel? E ele fez, porque eu não sou idoso. Eu não quero estar no ambulatório de velho. Eu tenho 65 anos, mas me sinto um garoto. Eu disse, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor não está envelhecendo, eu estou. Porque eu já fiz 40 e a gente começa a envelhecer intraútero. O primeiro contato com a criança recém-nascida te mostra que depois de 1 ano essa criança é outra criatura, né? Fenotipicamente. Então, começamos a envelhecer intraútero e a geriatria vem contemplar, vem estudar esse envelhecimento e vem acompanhar, promovendo saúde e prevenindo doenças. O que eu pergunto para Ariel, o que é que na medicina tem cura, Ariel? Diz para mim. Várias doenças, professora. Sei lá. Diabetes tem cura, Ariel? Diabetes não tem cura não, professora. Hipertensão? Também não. Pelo MD Anderson, até o câncer não tem cura. Mas um paciente recebeu alta da oncologia 5 anos depois de um câncer de intestino. É interessante eu entender que nós somos formadores de células malignas diariamente. Mas temos um sistema imunológico que tem um setor de reparo que capta, recolhe todas as células alteradas, depletando-as, deletando-as. O que é o câncer, Ariel? É uma falha no sistema de deleção. Não é verdade, Ariel? Aí eu pergunto para Ariel, a quimioterapia, a radioterapia age nesse sistema de reparo? Elas, tentam acabar com as células que estão fazendo mal, mas elas não agem no sistema de reparo diretamente. Não conseguem corrigir, né? Então, assim, eu tiro o tumor, eu deleto aquele lixo, aquelas células plurimitóticas, mas eu não corrijo, né,
a fonte formadora e anárquica de formação de tumor. Então, o estudo hoje mais avançado do MD Anderson em oncologia é exatamente nessa linha, na imunoterapia, e investigar e encontrar porque o sistema de reparo não funcionou, né? Ou uma maneira de torná-los mais eficazes. Então, a maioria das doenças, Ariel, não tem cura, né? Então, a nossa missão como médicos, Gabi, é exatamente olhar para a doença como um desafio de controle. Cura, a gente tem muito nas infecções, pneumonias, infecções urinárias, né? O controle no COVID, porque depois ele vem toda essa repercussão sistêmica, inflamatória, imunológica. Então, a gente, Ariel, olha para algumas doenças no sentido terapêutico, né? Eu vou tratar, eu vou corrigir, vai sumir. Muitas infecções, as doenças parasitárias, infecto-contagiosas. Mas doenças crônico-degenerativas, né? Que é o grande boom de doenças que existe hoje na atualidade, elas são passíveis de controle, mas de pouca cura, Ariel. Hipertensão, diabetes, osteoartrose, osteoporose, né? Então, é interessante a gente entender que a população que vocês vão atender, né, até mesmo na pediatria, são pacientes que estão, muitas vezes, vivendo mais. Quando eu era criança, os pacientes muito velhinhos tinham 70 anos. Hoje chegam pacientes para mim de 70 a 75 anos enxutos, atletas, cheios de vida, viajando, com novos amores. Para mim, hoje, velhinha, Dona Nancy, que tem 115 anos, né? Quando eu era criança, na verdade, eu vou antes de minha infância. Nero, né, no Império Romano, os grandes tiveram apogeus com 24 anos, expectativa de vida 24, topo 30 anos. Quando eu era criança, a média 60 anos, hoje 75, 80 anos. Hoje temos o ambulatório do muito idoso. O centenário é uma realidade. Olhando, Júlia Davel, a pirâmide etária, a gente percebe que no estudo da humanidade, na geografia, na história, a gente percebe que aquela pirâmide não é mais pirâmide, Rariel, é um barril. Gabi, aquela base que era larga, cheia de jovens, está estreitando. Adultos, né, estabilizando, e o pico que era idoso alargando, porque as doenças infecto-contagiosas estão sendo mais controladas, as pessoas estão morrendo menos e vivendo mais. Só boto um viés e uma interrogação para reflexão, vivendo à custa de quê, Ariel? Muitas vezes a gente mantém um paciente vivo, em péssimas qualidades de vida, mas mantém ele vivo. Porque é o desafio da ciência e daqueles médicos que querem manter vivo a todo custo, manter. Mas aquele médico que tem uma medicina de excelência, ele não vai só querer manter você vivo, Ariel. Antônio Neto, o que o médico de excelência quer é promover saúde, qualidade de vida. Não é vida, anos de vida para Antônio. É vida aos anos que Antônio quiser e tiver. Então, quando a gente fala nessa transição demográfica, quando a gente fala que, desculpa, que os idosos, em 2050, tem uma projeção que serão quase 13% da população mundial, vai pular de 13% a quase 30% da população mundial. É uma quantidade absurda de idosos que começaram a envelhecer desde o intraútero, Ariel, e não pensaram nesse envelhecimento. Eu pergunto a vocês, a Gabi, a Antônio, a Romerito, o Enderson, Júlia, são os que eu estou vendo, e o Tênio.
Eu pergunto para vocês, quem de vocês já pensa no envelhecimento, promove saúde com atividade física, boa alimentação, já controla doenças e pensa numa poupança não financeira, mas algo orgânico para enfrentar o envelhecimento? Quem de vocês pensa nisso? Antônio Neto, muito bem, Antônio. Só Antônio. Uma vez eu vi uma entrevista muito interessante com Abílio Diniz. Ele está com quase 85 anos, ele é o dono da rede Pão de Açúcar. E é um idoso, que a gente chama idoso rígido, um idoso atleta, um idoso vigoroso, cheio de vigor, cheio de vida. E perguntado para ele, doutor Abílio, né, qual é o segredo de tanta vida, de tanto entusiasmo? Comecei a pensar em meu envelhecimento com 24 anos. Atividade física corriqueira, alimentação, controle das doenças, perdão e viver para fazer o bem. Ele deu uma aula de geriatria nessa entrevista, né? Então é fantástico, né, observar que nós somos finitos e nessa finitude todos nós estamos envelhecendo. Então a geriatria, ela no HC, ela visita a gestante porque a gestante tem dentro de si aquele potencial centenário. A alimentação da gestante, o controle da alimentação da gestante, das medicações, promove saúde do intraútero. A primeira infância, os primeiros 1000 dias de vida, os primeiros 1000 dias de alimentação, né, promovem saúde. O não açúcar, o não sal, a neurocognição estimulada, né, a relação social, o investimento em cultura, em educação, em atividade física, boa alimentação, vai trazendo para ti, criança, adolescente, uma reserva orgânica, tanto neurológica como vital, para as intempéries que a vida possam te oferecer. O grande problema hoje, Antônio, é que as pessoas começam a pensar em envelhecimento quando completam 60 anos. E é interessante que parece, ó, o interno virando o residente. Hoje você não tem carimbo, você não pode coordenar nada. Primeiro dia de R1, você ganha um carimbo, porque você é o médico do plantão, assume. Parece, né, aquela princesa que virou abóbora, né? Então, assim, de 59 anos eu sou adulto, 60, no outro dia eu sou idoso. Isso, na verdade, essa data do envelhecimento, ela é contemplada no sentido de que precisamos ter algo de referência até onde eu sou criança, até onde eu sou adolescente e assim por diante. Né? A criança, normalmente, até os 12 anos, né? E é fácil de memorizar porque o 13 é adolescente, e depois do 13 que é adolescente. E você vai vendo que o idoso, no país subdesenvolvido como o nosso, é idoso considerado a partir dos 60 anos, né? Já nos países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Austrália, Europa, parte da Europa, né, são considerados idosos os pacientes acima de 65 anos. E existe uma onda para a mudança dessa data, porque os pacientes de países ricos com 65 anos não se sentem idosos e não querem ser classificados como tal, né? Então, tende, né, a prolongar, colocar um envelhecimento, uma data para a idade idosa com 70, 75 anos. Pode passar, Gabi, o primeiro slide. Pode passar. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de promoção de saúde e prevenção de doenças, falando de uma palavra-chave, né, que chega muito para nós no ambulatório, vim fazer um check-up. Né? O check-up é o rastreamento. Então, para a gente começar a falar de check-up, eu preciso falar um pouco sobre tipos de prevenção.
Júlia, está me escutando? Então, vou pedir para Antônio. Antônio, está me ouvindo? Estou sim, professora. Antônio, quando a gente fala em check-up e diz que existem tipos de prevenção primária, secundária e terciária, para você, de que se trata essa classificação? O que seria primária, secundária, terciária, na sua opinião? Eu não sei, né? Eu vou Mas imaginar. a gente aqui, nós somos um grande grupo de estudo, Antônio, é só para a gente ir conversando, é para aprender aqui mesmo, tá bom? Prevenção primária, eu acho que seria alguma coisa para realmente prevenir. A secundária seria para não piorar e a terciária seria para remediar. Eu acredito em alguma coisa nesse sentido. Entendi, Antônio. Concordo com você nessa linha de pensamento. Alguém queria acrescentar alguma coisa? Eu só vou aprofundar um pouco, tá, Antônio? Então, primária, Antônio, seria, vamos dar um exemplo de um paciente. Eu vou dar um exemplo seu, por exemplo. Seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa, certo? Seu pai é diabético, sua mãe é diabética. Você veio para o atendimento e você não tem nenhuma doença, mas você conta para mim que seus pais são diabéticos e hipertensos desde os 40 anos, né? Então, Júlia falou que o microfone está com problema, né, Julinha? Então, Antônio, então você não tem doença nenhuma, eu chego para você. Antônio, eu vou fazer para ti uma prevenção primária para hipertensão e para diabetes. Você não tem hipertensão, você não tem diabetes, mas eu vou tentar, né, prevenir que você venha a ter. Isso é a prevenção primária, a doença não está em você ainda. Você vai prevenir que ela lhe atinja. É como se eu fosse, numa comparação, fechar a porta antes que o ladrão entre. Então, o que seria para o Antônio? Controle de peso, atividade física regular, boa alimentação, hidratação. Certo, Antônio? Entendeu direitinho? Sim, professora. Já no secundário, Antônio, tu chegasse para mim 6 meses depois com hipertensão, certo? Hipertenso e diabético. Opa, Antônio, não obedecesse nada que eu falei. Eu vou continuar, Antônio, com atividade física, boa alimentação, mas eu já vou tratar a tua hipertensão e tua diabetes e eu vou prevenir complicações. É como se o ladrão tivesse entrado dentro de casa e eu vou tentar diminuir danos. Eu vou ligar para a polícia para ele roubar o menos possível. Entendeu, Antônio? Sim, professora. Já no terciário, Antônio, epa, Antônio, tu não me obedecesse de novo. Você teve um AVC ou você teve uma das principais causas de insuficiência renal no mundo, você teve pela hipertensão piora renal. Então, eu vou para prevenção terciária, eu vou para controle de danos, eu vou para reabilitação. Se eu fosse resumir, era primária evitar que a doença atinja, secundária tratar a doença, evitar complicações, terciária reabilitar. Então, o ladrão já entrou, já roubou tudo, já fugiu. Eu vou contabilizar danos e corrigir, consertar o que está errado. Entendeu, Ariel? Existe uma pegadinha na prevenção que eu vou discutir com vocês. Gabi, só em intuito de discussão. Você acha que colonoscopia ela é primária, secundária ou terciária? Eu acho que ela é primária, assim, no sentido de rastreamento, né? Que a gente faz rastreamento, colonoscopia, pessoas acima de 45 anos, aí seria primária. Sim. Mas pode ser secundária também, porque uma pessoa que já teve um câncer de cólon pode ficar sempre fazendo uma endoscopia para prevenir para identificar mais cedo as recidivas. Certo. Todo mundo concorda com Gabi? Concorda, Ariel?
Antônio, concorda? Concordo, professora. Certo, tenho também. Eu vou lançar uma questão. Gabi, eu fazendo pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, a partir dos 50 anos a gente faz uma colonoscopia. Se vier alterado, eu faço anual. Se vier normal, eu faço a cada 10 anos para aqueles que não têm risco de doença de tubo digestivo e anexos. E eu faço a cada 5 anos para aqueles que têm risco de doença de tubo digestivo e anexos. Quando eu falo anexo, eu falo fígado e pâncreas, certo? Aí o que é que acontece? Aí eu digo, Gabi, pergunta para Gabi, Gabi, sendo prevenção primária a colonoscopia, então se eu fizer uma colonoscopia em mim hoje, eu irei prevenir que eu tenha um câncer? Sim ou não? Se eu Não, fizer a colonoscopia, vai evitar que eu tenha um câncer? não, só vai diagnosticar mais cedo e melhorar o tratamento. Você acha que vai prevenir que eu tenho um câncer ou vai prevenir complicações? Complicações e diagnóstico em estágio mais avançado, né? Isso. Então cai como secundária, Gabi. Certo. Porque a primária eu evito que o ladrão entre, eu evito que a doença aconteça. A secundária eu diminuo danos. Então a Uhum. colono vem como diminuição de danos. E no caso de uma pessoa que já teve e fica fazendo, aí seria a Aí, terciária? aí ela não vai reabilitar, ela vai atrás de novos, efeitos adversos e danos de outros cânceres, porque se eu tive uma vez, eu posso ter outros. Sim, entendi. Entendeu, Gabi? Uhum. Entenderam esse raciocínio? Entendeu, Ariel? Próximo, Gabi. Então, nessa linha de pensamento de... Próximo, pronto. Eu acho que tem uma pergunta, professora. Pode Que falar, levantou. Ariel. Pode falar, Ariel. Sou eu, professora Tênio. Oi, Tênio, pode falar. Então, professor, o raciocínio da colonoscopia, por exemplo, se ela é uma previsão secundária, e mesmo assim a sociedade brasileira aconselha fazer colonoscopia a cada 10 anos para as pessoas que não têm, sim, né, que não têm a possibilidade de ter um câncer de reto, por exemplo. Mas, assim, se a pessoa não tem predisposição, faz há 10 anos, se tem predisposição, faz assim, que eles aconselham isso. Mas, assim, qual é o sentido? Se ela não é primária, ter que fazer isso aí para supostamente encontrar. Então, não faz sentido. Se ela é só secundária, não faz sentido a gente estar seguindo esse aconselhamento. Só faria sentido fazer a colonoscopia se tiver um sintoma ou, sei lá, alguma coisa que indique. Né? Seria só por educação, ao meu ver, então. Entendi. Boa pergunta, meu querido. É só tirar uma dúvida contigo. Então, assim, vê se eu entendi sua pergunta. Você falou assim, Manu, não faz muito sentido, por exemplo, eu ir atrás da doença se eu não tenho nem fator de risco, se eu nem tenho doença, eu não vou, né? Não é prevenção primária, porque eu não vou evitar que tenha doença, eu vou atrás de encontrar e ter danos. Então, não valeria a pena fazer em quem não tem fator de risco, é isso? Professor, eu penso assim. Eu acho que a gente está expondo o paciente, no caso, né, a um constrangimento e a um gasto desnecessário. Se a gente acha. É um tiro no escuro, é uma loteria dessa forma que Entendi. a sociedade propõe. Sabe o que é interessante, Tênio? É o seguinte: como é que eu escolho as doenças que entrarão no meus screening? Como é que eu escolho? É pela incidência e prevalência. Existe nas secretarias estaduais, municipais e no Ministério da Saúde setores para registrar todas as doenças captadas no Brasil, diagnosticadas e doenças que levam à morte, os atestados de óbito, que vêm à lista de doenças. Os países planejam o projeto de promoção de saúde pública através desses dados. Por exemplo, por que o câncer de intestino está sendo rastreado? Porque no Brasil existe uma grande prevalência e incidência de pacientes com NEL de tubo digestivo. E nem todas as doenças são passíveis de screening.
para ser passível de screening, primeiramente, tem que ter uma alta incidência, porque se for um caso na população por ano, eu não posso botar o governo para gastar tanto dinheiro com uma pessoa só. Apesar que, se essa uma pessoa for da minha família, para mim é 100%, mesmo estatisticamente sendo pequenininho, né? A porcentagem, a probabilidade dessa pessoa, né, de ter esse caso no Brasil. Então, para entrar no screening tem que ter uma alta prevalência, incidência, tem que ser acessível financeiramente, o governo faz um planejamento financeiro e tem que ser capaz de pagar, de bancar esse rastreio. Terceiro lugar, o intervalo entre descoberta e prognóstico de terminalidade tem que ser distante. Por exemplo, rastrear um câncer de tubo digestivo, Tênio, ele salva vidas, diminui morbidade, que é queda da qualidade de vida. Se eu encontro em ti, Tênio, um pólipo maligno, eu retirando esse pólipo, né, eu viabilizo que um câncer não aconteça, né? Então, isso é promoção de saúde, né? Eu evito, muitas vezes, uma cirurgia mais agressiva, um tempo maior de quimioterapia, assim por diante. Quando você me fala, mas Manu, tem paciente que não tem fator de risco, não tem história familiar. Por exemplo, os pacientes que têm doenças intestinais familiares, como a polipose familiar, tem que fazer a intervenção, muitas vezes 20 anos antes, 10 a 20 anos antes do diagnóstico de doença do tubo digestivo na família. Por exemplo, às vezes com 30 anos está fazendo avaliação de tubo digestivo. Aí, por que eu questiono que vale a pena fazer screening? Porque é muito prevalente, tenho o câncer do intestino no Brasil, baixo custo, é acessível financeiramente, o governo consegue bancar. E terceiro lugar, existem muitos casos esporádicos, né? Existem pessoas que são o único caso da família, por mutações genéticas, por má alimentação. Então, vale a pena, mesmo sem fator de risco, seguir o protocolo, né? E investigar, porque estamos tendo muitas surpresas, de modo especial na população muito jovem. O Laureano, se você visitar, muito neo de tubo digestivo, estômago e intestino de pacientes muito jovens, 20, 30, 40 anos. Te respondi, Tênio? Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Nada, meu querido. Pode passar, Gabi. Então, para entrar na lista de doenças para screening, foi na resposta para Tênio. Tem que ter quantidade. Por exemplo, Tênio, no Brasil, campeão de audiência, quando a gente fala em câncer, tem mulheres mama, colo de útero, intestino. Homens, próstata, colo de útero, não é? Perdão, colo de útero, perdão. Cólon. No Japão, campeão de audiência é neo de estômago. Por isso que o Japão é o lugar que melhor se faz endoscopia no mundo. As endoscopias são rotinas, são mensais, né? Para pacientes de risco. Todo canto tem uma endoscopia. Os médicos que gostam muito de endoscopia, gostam de fazer pós-graduação no Japão, porque é a referência mundial em endoscopia. Acredita-se que seja pela dieta, uso exagerado de Ajinomoto e assim por diante. Então, Japão, a doença mais prevalente no Japão é neo de estômago, que já não é rastreada aqui no Brasil, né? Não entra na rotina do Ministério da Saúde. Então, deve existir um grande período assintomático, por exemplo, não existe rastreio populacional para neo de pâncreas, né? Porque o período assintomático de neo de pâncreas é muito pequeno. Quando se tem um neo de pâncreas, normalmente já tem sintomatologia. Então, entre a doença avançada e sintomas, o período é muito curto. Próximo, Gabi. Então, lembrando que tem que ser baixo custo e tem que ter poucos falsos positivos, né? O que seria nesse ponto?
Os positivos são positivos e os negativos são negativos. Então, os falsos positivos têm que ser poucos, né? Porque imagine que fosse um falso positivo muito aumentado, então a gente ia terminar fazendo intervenção mais agressiva a uma quantidade de pessoas significativa, tanto onerando quanto danificando, né? Invadindo esses pacientes. É até um questionamento mundial de oncologia, de modo especial do MD Anderson, nós nunca tratamos tanto câncer, porque o rastreio é tão significativo, vocês não sentem nada, mas quer um screening, né? Como um paciente meu chegou, doutor, eu quero um ultrassom do corpo inteiro. Nossa, né? Então, você já chega pedindo, eu quero isso. Então, muitas vezes, a crítica mundial Manuela, né? Foi o meu caso. Eu fui fazer um ultrassom de rotina da tireoide, vi um nódulo que eu não sentia nada, fiz BIPAF, papilífero, retirar, maligno. Então, muitas vezes, a gente retira um nódulo maligno que nunca cresceria. Ariel tira, às vezes, um câncer de próstata, um paciente seu, um nódulo que nunca cresceria. E, às vezes, na cirurgia, eu fiz uma intervenção que atingiu o nervo geniturinário, trouxe impotência, depressão, divórcio. Então, a repercussão da minha intervenção foi maior do que o diagnóstico. Então, essa é uma crítica mundial, só lancei para vocês refletirem um pouco, né? Pode passar, Gabi. Então, a gente vai fazer esse check-up, né? No intuito de rastrear, de prevenir a piora da doença, promover saúde. Então, agora, a partir de agora, a gente vai fragmentar por setores, discutindo os exames que normalmente a gente pede na geriatria. Lembrando que exame nunca é soberano na geriatria. Soberana é uma boa anamnese, é um bom exame físico, uma avaliação geriátrica ampla. Porque, como diz o próprio nome, anamnese, ana é trazer de volta, e mnese é memória, é trazer de volta à memória tudo o que aconteceu. O paciente te diz exatamente o que está acontecendo, certo? Próximo, Gabi. Então, vamos falar um pouco de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de doença coronariana, eu dou uma pausazinha de 3 minutos para explicar, é uma coisa que eu explico para o paciente. Quantas vezes o paciente diz, doutor fulano é horrível, porque ele olhou para o meu eletro e disse, seu eletro está maravilhoso, do coração o senhor não morre. Uma semana depois, esse cristão teve um infarto fulminante e morreu. O que é que a família vai pensar? Sempre digo para o paciente, seu eletro está ótimo, mas eu preciso lhe alertar de uma coisa. O nosso coração é como se fosse essa sala que eu estou do ambulatório. Parede e porta, quem vê é o ecocardiograma, paredes, né, do coração, e porta são as válvulas. Encanamento dentro da parede são as coronárias. E a fiação são vista pelo eletro. Então, encanamento eu vejo com cateterismo, com teste de esteira, eu vejo com ecoestresse, cintilografia. As paredes e porta eu vejo com ecocardiograma, ressonância cardíaca, e a fiação eu vejo com eletro, com Holter, com Looper. Então, o senhor entendeu que quando eu faço um eletro eu só vi a parte elétrica? Então, isso deixa mais claro para o paciente que eu vi a parte elétrica e está boa. Coronária é outro setor. Mas no ecocardiograma em strain, o ecocardiografista me disse que eu tenho um risco de ter infarto. É porque muitas vezes, quando um cano está furado, a gente vê a parede mofada. Isso é uma comparação para muitas vezes eu vejo uma contração assimétrica, uma hipocinesia na parede, coronária pode estar claudicando. O teste de esteira é importante, primeiramente, a gente fazer uma anamnese muito bem feita, porque eu já recebi, quando eu era residente, no teste de esteira, paciente na cadeira de roda, levanta-te e anda. O médico pediu o teste de esteira, mas nem sabia que ele não andava. Então, cuidado de não ver o paciente e fazer pedidos absurdos. O homem com mais de 40 anos e fatores de risco, o fator de risco seria diabetes. O diabético é considerado um paciente que já infartou uma vez, Então, diabético, hipertenso, história familiar, coronariano,
Então, ele tem fator de risco, obesidade, sedentarismo, pulmo. Então, ele já entra para a investigação com teste de esteira, certo? Se ele quer, com mais de 40 anos, entrar, iniciar atividade física, precisa do teste de esteira. Mas eu começo a puxar um pouco para antes, um paciente com 20 anos, com história familiar, com sobrepeso, que quer fazer agora crossfit, eu peço o teste de esteira, né? Então, siga os protocolos, mas veja caso a caso. Eu tenho crianças hoje, com 10 anos, com obesidade mórbida. Então, já com fatores de risco, mesmo não seguindo os padrões, né, do protocolo. Então, lembrando também que o protocolo é muito mais rigoroso, tanto psiquiátrico como cardiovascular, para pacientes que a sua atividade profissional pode pôr em risco toda uma congregação, né? Por exemplo, piloto de avião, se ele infartar é um transtorno, né? Então, o piloto de avião, ele anualmente, independente da idade, ele faz avaliação cardiovascular e faz também avaliação psiquiátrica, porque surtar lá em cima complica a situação de muita gente. Próximo. A verificação da pressão arterial é um capítulo à parte na anamnese e exame físico do idoso. É interessante a gente perceber que no envelhecimento normal, Antônio, a artéria, a túnica média e a própria artéria, ela vai ficando mais rígida. Alguém lembra do cálculo da pressão arterial da fisiologia? Viagem no túnel do tempo. Alguém lembra? Lembra, Gabi? Débito cardíaco vezes resistência periférica. Muito bem. Então, pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. E o débito cardíaco é o volume de ejeção sistólica vezes a frequência cardíaca. Isso quer dizer o quê? Que são diretamente proporcionais. Se eu aumento a resistência, né, do vaso, eu aumento a pressão arterial. Isso é importantíssimo. Pelo Framingham, pelas diretrizes da cardiologia, uma pressão ideal no adulto é até 120 por 80. Um pré-hipertenso de 120 por 80 a 140 por 90. Sou diabética, 130, 90, 130, 85 é o limite. Sou renal, 125, 75. Mas, e a população de muito idoso, sabendo que o envelhecimento normal traz rigidez dos vasos? Um consenso de experts em cardiologia determinou até 150 por 90 é aceitável. Só lembrando que essa pressão que eu falo é uma pressão verificada deitado nos dois braços e em pé, ou sentado, 1 minuto depois e 10 minutos depois, porque a incidência de hipotensão postural é enorme, não só caindo 10 milímetros de Hg em sistólica e 20 em diastólica, mas muitas vezes aumentando a frequência cardíaca, Antônio, porque se a pressão tendeu a cair, a frequência cardíaca do débito cardíaco tentou aumentar para compensar o débito, a pressão que quis cair. Então, a frequência cardíaca que aumenta também é um sinal de hipotensão postural. Então, essa verificação da pressão arterial, ideal com o manguito, né, para adulto, lembrando que a gente pega muito idoso com 30 quilos, com síndrome consumptiva. Lembremos que isso a gente vai treinar muito no ambulatório. O manguito, acho que eu tenho um aqui, está lá do outro lado. O manguito de adulto, né, ele precisa dar uma volta e deixar 2 dedinhos de sobra. O obeso, a gente quase não consegue fechar, então você faz no antebraço, né? E se for muito magrinho, você faz na coxa. Mas como assim? Eu uso, né, como referência, né, para as ondas de Korotkoff, eu uso o vaso, né, da frente, se ele colaba, e depois vem as ondas para a verificação de pressão sistólicas e diastólica. Pode passar, Gabi. O perfil de colesterol é indicado para todos os indivíduos acima de 20 anos, a cada 5 anos. Mas, como eu falei para vocês, é caso a
caso, precisamos olhar com muito carinho para as crianças e adolescentes que estão cada vez mais dentro de casa, cada vez mais nos computadores, cada vez mais nos celulares, cada vez mais comendo processados. Biscoitos, doces, bolos, estão ganhando peso, né? Sarcopênicos, só gordura. Então, é um paciente que já contempla o perfil de colesterol. Próximo. A dosagem da homocisteína, lembrando que ela é avaliada em várias situações. Síndrome de má absorção, no hipotireoidismo, no renal, no lúpico, e de modo especial nos pacientes que perderam entes queridos abaixo de 60 anos por morte súbita. A homocisteína é um marcador de morte cardiovascular, certo? Então, é interessante avaliar, a gente colocou outras situações, mas lembrando que a homocisteína, ela vai melhorar com atividade física, boa alimentação, mudança realmente de estilo de vida. Medicações, existem estudos com os hipolipemiantes, né? Mas com pouca repercussão. O ômega 3 é algo que é investido e observado. Próximo. A estenose da carótese, eu até acrescentaria carótese vertebrais. Pacientes com mais de 60 anos, com fator de risco, fazer dupla de carótese vertebrais. Todos fazer com fator de risco, por quê? Para diminuir chance de alterações como acidente vascular cerebral. Então, se eu tenho estenose de carótese vertebrais, eu tenho um alto risco de comprometimento de cerebral média, posterior, anterior e grandes AVCs, trazendo uma morbidade significativa. O AVC ele traz até mais morbidade, né, que é queda da qualidade de vida em pacientes idosos, mais do que o infarto. Próximo. O aneurisma da aorta abdominal precisa ser investigado em todos aqueles que têm história de família, né? Síndrome de Marfan, história familiar, mas de modo especial daqueles que a gente faz uma avaliação cardiovascular bem feita. E o Anderson, quando você pega na perna de um paciente e sente que ele tem DAOP, doença arterial obstrutiva periférica, você percebe, Ariel, que o pulso, né, perioso, tibial posterior, poplíteo, está, né, com dificuldade de palpação. Vocês veem que tem obstrução. Então, todo paciente da OP ganha um dupla de artéria, de aorta abdominal. Não precisa nem dizer artéria, né? De aorta abdominal, porque o risco de aneurisma é significativo, né? Eu tenho até um paciente, Aloysio, interessante, que ele veio com investigação aqui no ambulatório de esquecimento. Na investigação, eu vi um DAOP, pedi um ultrassom dupla de artéria de aorta e veio um aneurisma de aorta de 10 centímetros, né? Com dissecção de parede. Então, no dia que a gente internou, ele rompeu lá em cima, mas graças a Deus ele está bem, porque a mortalidade é quase 99% em aneurisma rota, mas ele venceu, né? Próximo. Quando a gente fala das neoplasias, é bem interessante aquela discussão que eu trouxe no início. Procuramos demais, então achamos demais. Então, é caso a caso. Eu preciso entender o status performance do paciente, eu tenho que pensar em morbidade, em mortalidade, eu tenho que pensar na família. Eu preciso entender que quando um paciente adoece, adoece a família inteira. Então, câncer de mama. Eu não sei se vocês perceberam que aquelas propagandas, Ariel, tu lembra daquelas propagandas com as mulheres fazendo palpação de mama? O autoexame da mama? Então, você viu que quase mais não passa, né? Quase não está passando. Mas por quê? Porque foi constatado que as mulheres estavam deixando de ir para os consultórios. Porque palpavam, não sentia nada, então estava deixando passar despercebido o quê? Nódulos. Então, começou a sair essas propagandas, é incentivado, sim, a gente fazer o toque, né? Tanto de axila como de mama, mas precisamos fazer realmente a investigação. A mamografia versus ultrassom de mama. Ariel, qual é o melhor, ultrassom de mama ou mamografia? Mamografia? É o mais...
Depende da idade, né? Por que da idade, Antônio? Se for jovem, é melhor ultrassom. Se for mais, assim, idade avançada, é mamografia. Por que, Antônio? Por causa da consistência do tecido mamário, se eu não me engano, que a ultrassonografia vê melhor, alguma coisa desse gênero aí, professor. Antônio, se eu sou tua paciente e tenho uma mama, eu tenho 40 anos, mas eu tenho uma mama muito flácida, muito lipossubstituída, relativamente jovem, mas tu pediria ultrassom ou mamografia? Tu seguiria o protocolo de idade ou seguiria realmente a consistência da mama? Não, como a senhora está falando que é muito fácil, daí eu acho que melhor a mamografia, né? Isso, Antônio. A gente segue muito a consistência da mama. Por exemplo, eu tenho pacientes idosas que têm a mama muito densa, parece mama de moça, moça de 15 anos. Então, é melhor de se ver com ultrassom. Já a mama muito lipossubstituída, por isso que entra no protocolo aqui do slide, 40 anos. E, na verdade, tem até um questionamento, dependendo da sociedade. Indica assim, 35 anos a primeira mamografia, a segunda mamografia com 40 anos, e depois, a cada ano, dependendo da sociedade bianual, né? Mas a gente colocou a média de indicações, mas 40 anos, mas se minha mãe tem um câncer de mama com 40 anos, eu faço 20 anos antes, Antônio, o exame da mama. E se minha família tem uma incidência muito, muito grande de câncer de mama, né? História de quase 5, 6 pessoas com câncer de mama, eu tenho a indicação de fazer uma investigação genética, né, do BRCA, para prevenção de complicações, retirando as duas mamas e o ovário. Isso pode acontecer em casos mais graves, né, de história familiar. Alguma dúvida, Antônio? Não, professora? Joia. Pode passar, Gabi. O câncer de colo de útero. Tem até uma propaganda que diz: meninas a partir dos 9 anos fazer vacinação contra HPV para um Brasil sem câncer de colo do útero. Aperreando Antônio de novo. Por que essa propaganda, Antônio? Acho que está mais prevalente, né? Porque o HPV, Antônio, é a principal causa de câncer de colo do útero. O vírus HPV, ele é um vírus silencioso, muitas vezes os homens, né, que têm atividade sexual mais precoce, ele tem no pênis dele microverrugas de HPV e ele não vê. Primeira avaliação, dependendo da história de vida, promiscuidade, Antônio, é mais de 2 parceiros ano, né? Se o rapaz ou a moça tem mais de 2 parceiros ano, ele é promíscuo, da teoria. Então, o homem, ele ganha uma avaliação, uma peniscopia, para avaliação dessas, de modo especial nos exames pré-nupciais, né? Uma avaliação da região peniana para saber se tem essas micro verrugas, né? Porque o homem muitas vezes não sente nada, mas na transmissão sexual para a mulher, o HPV se instalando em útero, em vagina, ele é um dos grandes fatores de mutação, de inflamação e desordem local para iniciar um câncer de colo do útero, que é tão incidente pela atividade sexual precoce dos brasileiros, né? Aqui no HU, um dia desse tinha uma menina de 9 anos, né, que foi ter neném aqui no HU. Então, por isso essa propaganda, vacina do HPV para diminuir câncer do colo do útero, que realmente é um dos maiores fatores de risco para um câncer de colo uterino, certo? Próximo, Gabi. O câncer de ovário, ele é um câncer mais, né, como eu falo, mais agressivo, mas também mais difícil de detectar, porque o ovário, ele é retroperitoneal, e ele é mais incidência o câncer de ovário na idade idosa, onde ele tende a virar uma fita. Muitas idosas já têm um volume abdominal, uma circunferência abdominal aumentada. Então, a palpação, né,
e a queixa de um ovário que está crescendo, ela é muito, muito rara de acontecer, né? Eu tenho pacientes queridos que já começaram com síndrome de Meges, né? Com ascite, com comprometimento de aumento, né? Então, realmente, o ultrassom transvaginal periódico, até eu detectar, opa, teu ovário está em fita, Gabi, tô tranquila. Mas todo ovário que aumenta na pós-menopausa é um ovário de risco. Já na criança, o ovário normalmente tem os teratomas, né, que são mais comuns nas crianças. As neoplasias malignas são menos comuns, mas também acontece. O CA-125 eu coloquei aí como curiosidade. Vou perguntar para Tênio. Tênio, sempre pedir CA-125 ou não? Agora eu fiquei na dúvida, professora. Vamos discutir, vamos discutir. Eu acho que vai depender de como a senhora respondeu para mim também na parte da colonoscopia, né? Verificar quais são os dados que a gente tem de epidemiologia, ver a prevalência e dentro de uma determinada população e, com base nisso, a gente vai solicitar ou não. Entendi. Alguém tem mais algum questionamento? Eu acho que o CA é melhor para acompanhar uma pessoa que já teve câncer do que para realmente rastrear um câncer. Porque ele pode vir alterado de primeira e não ser nada, mas quando você vê ele bem alto na pessoa que tem câncer e ele vai diminuindo, quer dizer que está regredindo. Isso, Gabi. Os marcadores tumorais é um questionamento absurdo na literatura. Nós temos só direito de pedir de rotina, dependendo do caso, 2 marcadores, que é a alfa-fetoproteína para os pacientes cirróticos. Temos autorização. Por quê? Porque o hepatocarcinoma é um câncer que é favorecido pelo fígado cirrótico. É como se o fígado cirrótico fosse um terreno fértil para que o hepatocarcinoma surja. Então, tem autorização de pedir alfa-fetoproteína a cada 3 meses. O PSA total e livre também é um outro, né, marcador que eu tenho autorização de estar pedindo nos homens, porque só homem tem próstata, né? Mas o CA-125 não, eu concordo com o Gabi. Ele só pode ser pedido sendo detectado a neoplasia maligna de ovário, né? Por quê? Imagine que o CA-125 está de 300. Quando eu retiro o tumor, ou faço uma redução numa quimioterapia ou radioterapia neoadjuvante, esse 300 na eficácia do procedimento vai reduzir para 100, para 50. E no acompanhamento, se ele voltar a subir, pode ser sinal de recidiva local ou recidiva à distância. Então, concordo demais com o Gabi. Um marcador tumoral, ele aumenta, né, ele é para ser pedido na detecção de um câncer. E lembrando que os marcadores tumorais, eles podem crescer, né, eles podem aumentar em situações benignas. Por exemplo, o CA-125 em endometriose, ele pode estar alto, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque muitas vezes o marcador tumoral aumentado traz para mim absurdamente invasões no paciente, colocando paciente em risco de procedimentos invasivos, no tempo coronavírus desse, a exposição, né, a ambientes contaminados. Pode passar, Gabi? O câncer de próstata, é uma interrogação hoje na urologia. O câncer de próstata, como eu falei, só homem tem, e é interessante entender esse PSA total e livre. Existem alguns cânceres indiferenciados que não aumentam o PSA total, né, e o livre. É interessante entender que o PSA total sobre o livre é mais importante do que o PSA total. PSA muito alto, de repente, a gente tem que sempre pensar em prostatites, né? E o PSA total e livre, de modo especial, eu tenho que ficar atento à relação. Abaixo de 15%, abaixo de 25%, acima de 25%. Eu sempre faço essa comparação. A próstata é como se fosse um abacate pequenininho e vira um abacate grande, mas de maneira proporcional. Por exemplo, se o caroço
ocupa 30% do todo, 70% é aquela parte verdinha do abacate. Quando a relação está acima de 15%, dependendo da referência, acima de 25%, a próstata, ela está crescendo, porque todo homem a próstata vai crescer, mas de maneira harmônica, proporcional. Estou tranquila. Quando o paciente como hoje chegou para mim, um PSA total e livre de 10%, Ariel, significa o quê? Significa que está tendo um crescimento desproporcional. Mais caroço do que parte verde ou mais parte verde que caroço, comparando com abacate, para quem começou a escutar agora, para não pensar que a próstata é verde, né, Ariel? Então, na verdade, hoje a discussão da urologia é fazer ou não o toque retal, fazer ou não PSA, porque alguns dizem que a gente faz tanto PSA que está descobrindo cânceres de próstata em idosos, cânceres que jamais cresceriam, e eu estou mutilando muitos idosos. A mulher, depois da menopausa, a vontade sexual, que é a libido, diminui bastante. Mas os homens, a maioria deles, tem libido até o último dia de vida. Então, o que é que acontece? Mexer muitas vezes nesse setor é mexer na honra, é algo de depressão, né? Então, tem que ser realmente sempre questionado e entender que existe a medicina baseada em evidências, mas o paciente é único, né? Existem as doenças, mas a doença em o tio de Ariel, no pai de Ariel, no avô de Ariel, é único, é 100% nessa casa. O paciente ele não é um capítulo de um livro, ele é um livro inteirinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Próximo, Gabi. Gabi? Então, o câncer de testículo ele é mais comum nos jovens, né? Homens entre 20 e 35 anos. É o câncer mais frequente, certo? Então, normalmente a gente recomenda os homens de 20 a 35 anos a se palparem, né? Palpar o testículo e ver se ele tem consistência de queixo, que é a consistência normal, ou se ele tem uma consistência pétrea, como se eu estivesse pegando numa pedra. Então, pegando em algo endurecido, precisa ser investigado. Próximo. Então, quando a gente fala ainda nos cânceres, a gente depois vai falar das doenças endocrinológicas. Pode passar, viu, Gabi? Então, quando a gente fala das doenças endocrinológicas, né, os cânceres a gente falou de mama, falamos de próstata, testículo, e falar de intestino, né? Quando a gente falou da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, realmente, muitos pacientes estão sendo descobertos com câncer de intestino, já com metástase pulmonar, já com metástase à distância. Então, não posso esquecer de doenças que favorecem câncer de intestino, como polipose familiar, né? Doenças inflamatórias intestinais, então, precisam de um rigor na investigação, precisa de um rastreio eficaz, certo? Eu não posso esperar, né, uma manifestação tão significativa para estar tratando. Então, se eu tenho doença familiar, então, 10 anos antes eu preciso estar investigando. Algumas literaturas, 20 anos antes. E eu preciso entender que, a partir dos 50 anos, todo mundo faz a colonoscopia. Lembrando que a colonoscopia avançou bastante a técnica. O setor intestinal que mais tem câncer é o setor de reto sigmoide, né? É interessante eu explicar ao paciente como se faz, né, a colonoscopia e lembrar o seguinte, que quando eu suspeito que o câncer pode estar no começo do reto, eu peço no pedido, por favor, fazer anoscopia, que é ver o primeiro segmento retal, para não deixar passar despercebido cânceres naquela região. Porque se alguém acompanhou a colonoscopia, põe um aparelhozinho, um espéculo, que já tampa parte do reto e vai colocando a mangueirinha e observando as paredes intestinais, lembrando que vai até ângulo de Trites, mais ou menos, ele não consegue avançar tanto, né?
dando diagnóstico precoce e evitando complicações no câncer de intestino. Conseguiu passar, Gabi, que eu não estou vendo. Gabi? Conseguiu. Então, o sangue oculto nas fezes, a gente raramente pede, na verdade, a gente pede para pacientes muito debilitados que não conseguem fazer a retossigmoidoscopia. Por quê? Porque, na verdade, antigamente tinha um grande problema. Se eu comesse beterraba, podia dar um falso positivo, o sangue, né? Mas, na verdade, hoje tem que estar mais específico, consegue ver que realmente é hemoglobina humana, né? Mas o sangue oculto positivo realmente tem sangue. Vamos investigar de boca há anos. Mas, Ariel, um sangue oculto negativo não afasta a doença. Pode ter, e no momento estava sangrando. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Próximo, Gabi. Lembrando de câncer de pele. O câncer de pele, eu tenho que lembrar sempre do ABCDE. O A de assimetria, né? Então, todo sinal que começa a ficar assimétrico, bordos irregulares, coloração que altera, diâmetro que altera e espessura, opa, acende o alerta. Nós temos 3 tipos de cânceres de pele. Temos o carcinoma basocelular, que é o carcinoma que normalmente atinge áreas expostas ao sol. Olho, né, região periorbitária, base de nariz, orelhas, né? Às vezes, dependendo do paciente, pode ser ombros e braços. São pacientes expostos, mas com tendência genética, né? Todo branquinho que vai ter câncer de pele, né? Então, o carcinoma é uma lesão perolada que tem telangiectasias. Normalmente não metastiza muito e é uma lesão que, se eu tiver a retirada com margens seguras, vai dar certo. Lembrando que na suspeita de câncer de pele, se eu não sei mexer, não mexa não. Por quê? Porque a primeira mexida, sendo errada, é você cutucar a onça com vara curta. Você bagunça toda a situação. Lembrando que o segundo mais prevalente é o espino celular. O espino celular é aquela ferida que não cicatriza, aquela queimadura que não fecha, aquela feridinha que vai e volta. Metastiza muito mais que o carcinoma basocelular. E o terceiro é o lentígo maligno melanoma, ou melanoma. Lentígo maligno melanoma é quando é no pé. Normalmente é uma lesão enegrecida, uma lesão que tem bordos irregulares, que começa a ficar pruriginoso, é uma lesão que tem multicor, e é uma lesão que aprofunda muito, é uma lesão que eu preciso tirar com uma profundidade significativa e com a margem significativa. Se eu tenho melanoma, todas as minhas células que produzem melanócitos podem fazer uma replicação desse melanoma, desde questão de intraorbitária, questão do sistema nervoso central, questão de vagina, colo do útero. Então, os pacientes, por exemplo, que têm xeroderma pigmentosa, aquela criança que nasce toda malhadinha, é uma criança que eu investigo até sistema nervoso central, porque pode ter metástase para essas regiões. É um câncer que eu tiro com muito rigor, porque a própria classificação para tratamento precisa de uma classificação das camadas, que é a classificação de Clark, e a do diâmetro, que é a de Bresler. Próximo. O câncer da tireoide, então, toda a primeira consulta da geriatria, a gente sempre faz a palpação da tireoide. Muitas vezes não é palpável. O mais comum no idoso são os múltiplos nódulos, né? Que a gente chama de tireoide de Plummer. Eu sempre falo para o paciente que tem a alteração, o tamanho da tireoide, né? A estrutura, que pode estar com múltiplos nódulos, heterogênea, atrofiada, o ultrassom mostra bem, mas o mais comum realmente é uma alteração de hormônio, de função, o TSH realmente alterado. É a segunda doença endocrinológica mais comum e é um fator de risco para a morte cardiovascular. Então, a palpação vai trazer a detecção de bócios, de alguns nódulos, mas o ultrassom é necessário na primeira consulta para investigação, mas cuidado com a supervalorização dos nódulos. Próximo. Então, as doenças metabólicas, né, o diabetes é a campeã de audiência. Lembrando que vocês já são craques em diabetes,
Lembrando que temos 5 tipos de diabetes, e o diabetes mellitus tipo 1, que é o de que o pâncreas nasceu pifando ou pifado, né? Já normalmente é da primeira infância, e o diabetes tipo 2, que é mais aquela adquirida, com maus hábitos, sobrecargas de carboidrato e de glicose, com a falência pancreática gradativa, infelizmente está atingindo populações mais jovens. A gente está com jovens, crianças com diabetes mellitus tipo 2 por maus hábitos, né? A glicemia de jejum, ela é muito clara quando diz que pode ser até 100, 125, 2 aferições acima de 125 é diabetes, ou uma aferição esporádica acima de 300 já é diabetes, um HB glicada no jovem acima de 6,5 já é diabetes, mas no idoso a gente é menos rigoroso, acima de 7 para o idoso da primeira, né, da primeira leva, 70 anos, por exemplo, e acima de 80 anos, até 8 é considerável. Não podemos ser tão rigorosos pelos riscos de hipoglicemia, né? E também no rigor da retirada de alimentos que dão prazer e vida a alguns idosos. O mais importante, que eu quero que fique no coração de vocês e na mente, é saber que eu preciso me antever a problemas. Foi o que eu falei na história com o Antônio. Antes da hipertensão, eu preciso cuidar de Antônio. Então, antes do diabetes, eu preciso cuidar dele também. Então, eu consigo detectar o diabetes metabólico pedindo a insulina. Se a tua insulina arterial está alta, significa que teu pâncreas está pifando, ele já está sobrecarregado, não te aguenta mais. Então, eu preciso já tratar você como diabético metabólico e prorrogando, né, os danos que o diabetes pode trazer, de modo especial as neuropatias, as vasculopatias. Próximo. Então, a disfunção tireoidiana, como eu falei, acima de 50 anos a cada 5 anos, mas com essa mudança do perfil de ingesta, o sobrepeso, né, as histórias familiares, a gente está puxando para os primeiros check-ups da juventude, o TSH, né? Lembrando que o hormônio tireoidiano, o mais comum é você encontrar um hipotireoidismo, com TSH alto, mas de maneira mais rara, o hipertireoidismo, né? Nada de exoftalmia é muito encontrada no idoso. A primeira manifestação de um hipertireoidismo é manifestada com arritmia. Toda FA, todo idoso com arritmia sempre investigue tireoide, porque você pode estar diante de um hipertireoidismo. Próximo. Então, na evolução humana, a gente percebe que alguns benefícios tivemos significativos, né? Tivemos benefícios espetaculares quando a gente fala da evolução humana para a ciência, para os estudos, né, na tecnologia de medicações, mas infelizmente também teve na evolução humana alguns danos, né? Pode passar, Gabi. Então, o homem, ele está cada vez mais sedentário, de modo especial a gente consegue ver na medicina doenças próprias de adultos e idosos, como diabetes mellitus tipo 2, Ariel, atingindo pacientes de 10, 15, 20 anos, né? E a gente vê que é totalmente alimentar. O homem, ele está evoluindo, mas ele está involuindo em alguns aspectos, tanto em raciocínio, isso é um alerta para demências que vão crescer pela quantidade de facilitações em raciocínio, por exemplo. Raramente as pessoas fazem cálculo de cabeça hoje em dia, ou na mão, no papel, é calculadora, é celular, né? Às vezes no UTI neonatal é 2 quilos mais 2 quilos na calculadora igual a 4 quilos. Então, é algo que a gente precisa estar começando a questionar e estimular realmente, entendendo que essa reserva neurológica e orgânica precisa ser buscadas, porque somos os idosos de amanhã, né? Próximo, Gabi. E de modo especial o ganho de peso, né? A gente está com a incidência significativa de adultos, na verdade, crianças, adultos e idosos com obesidade, trazendo essa síndrome, né, plurimetabólica, de modo especial o inflammation. A obesidade é extremamente inflamada, né? Então entra em qualquer patologia com muito gás, já muito inflamada, não é à toa que os obesos morreram mais, estão morrendo mais nos Covid. Próximo, Gabi.
A obesidade, normalmente a massa corporal acima de 25, nos jovens é sobrepeso. No idoso, a gente puxa para 27. Então, acima de 27, que é sobrepeso. Acima de 30 é obesidade, né? Classificando como 1, 2, 3 e mórbida. A circunferência abdominal, eu coloquei aqui a circunferência antiga. Antigamente, um homem até 108 de circunferência abdominal, ele estava estável. Lembrando que barriga é coração infiltrado, muito quadril é joelho detonado. Então, circunferência abdominal, coração infiltrado, quadril largo, joelho detonado. A mulher, agora a tendência é diminuir essa circunferência permitida de homem. De 108, agora está em 102. E da mulher de 88, 86. A gente quer cada vez mais pessoas com menos barriga de gordura. Próximo. Então, a hemocromatose hereditária é indicada para todos os indivíduos acima de 18 anos, porque é a doença genética mais comum. E o diagnóstico é feito através da avaliação genética e da transferrina. Próximo. A osteoporose. A osteoporose, eu sempre digo que a osteoporose ela é encantadora, o estudo dela, porque ela é totalmente geriatria. Porque a osteoporose mais comum é a osteoporose tipo 1, que é a doença da infância que se manifesta no adulto. Você não teve pico de massa óssea e você é osteoporótico hoje, né? Então, é interessante que essa investigação faz uma leitura e uma investigação do passado, pacientes que passaram fome, pacientes que fizeram dietas, né, malucas na idade jovem, dando pico da massa óssea, são pacientes de risco. Lembrando que a osteoporose tipo 2 é uma osteoporose por deficiência hormonal e mais comum na mulher, com queda de estrogênio e progesterona. É muito raro você encontrar homem com osteoporose. Se você tem homem com osteoporose, ligue o alerta vermelho. Ou ele teve uma infância de muita dificuldade, né, de ingesta, nunca pergunte do dinheiro, né, pergunte da comida. Por exemplo, às vezes passou necessidade financeira, mas comia todo dia de manhã inhame e um copo de leite de vaca, né? E às vezes tinha dinheiro e comia, né, só pão. Então, é perguntar o que comia, né? O que comia, se tinha necessidade, se tinha uma diminuição da ingesta de vitamina D e de cálcio no conteúdo alimentar. Então, peçam sempre uma retrospectiva da vida do paciente em questão. Então, lembrando que todo homem que tem realmente osteoporose, você olha para a infância dele e pensa em doença secundária. Um uso crônico de dental, né, que pode depletar massa óssea, ou uso crônico de corticoides, né, mais de 7,5 miligramas dia, por mais de 3 meses, é um fator de risco. O paciente que usa heparina, o paciente hipertireoideu, o paciente com Paget, o paciente com doenças reumatológicas, né, com consumo, com inflammation. Então, precisamos investigar doenças secundárias. Próximo. As doenças infectocontagiosas, lembrando que muitas vezes assintomáticas, hepatite B, C, sífilis, né, e HIV precisam ser investigadas, sempre investigando promiscuidade. Às vezes a gente vê um idoso de modo especial, né, mas a gente precisa questionar, não tem vida sexual ativa. Muitas vezes tem até com promiscuidade. Eu lembro que em São Paulo, quando eu morava, eu lembro que era um senhor no clube da terceira idade que namorava uma semana com cada mulher. Então, assim, e o senhor usa camisinha? Não gosto daquele plástico. E o senhor, nesse negócio de HIV não existe, não. Né? Então, ele tinha relação com todas as mulheres do grupo, uma semana com cada uma, era o único homem da equipe, e não usava camisinha. Então, imagine a transmissão, né? Então, o HIV precisa ser investigado no pacientes com promiscuidade, ou promiscuidade de um dos parceiros. Às vezes a mulher tem um marido promíscuo que traz doença para dentro de casa. Lembrando que a população idosa, pela infectologia, é a população que maior está
agregando o aumento de casos de HIV, porque são pacientes que muitas vezes não usam camisinha, têm parceiros promíscuos e assim por diante. Então, precisa ser investigado realmente a sexualidade e precisa ser investigado as possibilidades também. Lembrando que, quando eu falo em doenças infecciosas, não tem nesse slide, mas eu recordei de uma discussão uma vez que a gente fez de caso clínico, dizendo que os idosos são os maiores portadores de tuberculose no mundo. A tuberculose, ela é clássica com febre vespertina e hemoptise, mas no idoso se manifesta muito mais com falta de ar e perda de peso. Então, precisa sempre ser investigada, porque no início da vida deles, eles se expuseram ao bacilo e fez o complexo de Gol e ficou contido. Mas no envelhecimento normal da imunidade, caiu essa defesa e o bacilo pode ser reativado. Ou seja, ele é uma reinfecção, né? Então, precisamos estar de olho nisso, só como um detalhe a mais. Próximo, Gabi. Então, outras condições. O glaucoma sempre tem que ser investigado na primeira avaliação, mas de modo de origem familiar, né? Porque muitas vezes pode ser piorada com a medicação que eu prescrevo. A deficiência auditiva sempre investigada, pela interação social que pode ser prejudicada, pela piora da memória, acidentes de trânsito. A depressão precisa sempre ser investigada e, como alerta, se existisse uma moedinha de 3 lados, seria depressão, demência e delírio. Então, a depressão precisa ser sempre investigada, né? Lembrando que muitas vezes o idoso, ele não faz aquele choro mantido, mas muitas vezes irritabilidade, tolerância zero, e a depressão precisa ser investigada com escalas próprias para idosos, que é a IASAVAGE, vocês vão ter aula disso. Lembrando que o idoso é, da população em percentual, a população que consegue mais êxito em suicídios. Então, nessa depressão, sempre abordar, o senhor tem vontade de morrer, tem vontade de se matar, e assim por diante. Ah, mas eu não vou perguntar não, que eu vou dar ideia. Não, você não vai dar ideia, mas você vai estar fazendo uma intervenção precoce. A demência, só lembrando que não é normal de idade nenhuma esquecer. A demência é muito mais prevalente no idoso, né? Até os fatores de risco. Lembrando que a principal demência no mundo é a demência senil tipo Alzheimer, e precisa sempre ser investigada, porque não tem cura, mas tem controle quando diagnosticada precocemente. Próximo, Gabi. Lembrando que os vícios, os drogaditos, os alcoolistas, eles envelhecem. Então, sempre combate aos vícios, né? Lembrando que o alcoolismo precisa ser investigado, a maioria não admite que tem o alcoolismo. Ah, eu bebo 1 litro de uísque todo dia, mas isso não é vício, não. Na hora que eu quiser, eu paro. Se parei hoje, paro nada. Então, é algo que precisa ser investigado, porque, de modo especial, traz as repercussões de memória, as questões sociais, né, e ambientais. Tabagismo sempre investigado, em modo especial, uma avaliação rigorosa de cavidade oral, lembrando que a odontologia é uma especialidade médica na Europa, Estados Unidos, e precisa ser investigado muito boca de idosos. As próteses precisam ser vistas, porque doença periodontal aumenta a glicemia, aumenta o risco de infarto e assim por diante. A drogadição precisa ser investigada, crack, cocaína, LSD. Infelizmente, também os idosos estão adentrando nesse mundo ou se mantendo nesse mundo, né? Então, precisa realmente ser também investigado e combatido. Próximo. Quando a gente fala de rejuvenescimento, às vezes é o pedido que as pessoas chegam no ambulatório. Eu quero rejuvenescer, cristão. Só Deus, né? Então, a gente pode realmente promover saúde, lembrando da infância, no investimento, né, assíduo e contínuo da infância até a juventude. Ah, mas eu já tenho 40 anos, comece agora. Atividade física, boa alimentação, essas multivitaminas só é bom para quem vende. Lembramos que tem as vitaminas hidrossolúveis que diluem em água, o excesso sai pela urina, mas as lipossolúveis, que é a queda, KEDA, em excesso intoxica. Então, a gente só recomenda a reposição de vitaminas para exames que detectam a baixa da vitamina.
Ah, mas aquele que não está comendo, ou não está comendo bem, fazemos os complementos alimentares, que são comida virada pó, né? Comida de astronauta. Próximo. Então, quando a gente fala em rejuvenescimento, é controle das doenças, né? Porque ter saúde não é ter ausência de doenças, é estar bem apesar delas. Então, é bom sono, atividade física, boa alimentação, perdão, e a religião que você escolher é neuroprotetora. Então, é viver bem, levar a vida com leveza e com alegria, até o final. Próximo. Então, as práticas confiáveis, exercício físico, boa alimentação, controle de doenças, nenhuma das três com exagero, viu? Nenhuma das três com exagero. Próximo. Quando a gente fala das vacinações, existe a tabela, vocês vão ter aula sobre isso. Existem as vacinas próprias para os idosos, que tem todo um calendário vacinal que precisa ser obedecido, esclarecido e visto a indicação. Próximo. Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala em investimento também. Quando a gente fala em geriatria, a gente fala em oportunidade, a gente fala em amor, e a gente fala numa medicina de excelência que tenta não dar somente anos de vida, mas tenta dar vida aos anos que cada um tiver. Então, sejam bem-vindos à geriatria, estou à disposição de vocês. Se alguém quiser falar. Professora, boa noite. Como é que a senhora vê a geriatria daqui a uns 5, 10 anos no mercado? Na verdade, quando a gente fala, chegaram para mim agora 5 ex-alunos de geriatria aqui, né? Foram alunas minhas e de Eduardo. Não dão conta, né? A gente não dá conta de tanto paciente idoso. Eduardo, a gente não está dando conta. Acho que se daqui a 5 anos vierem 10 geriatras para João Pessoa, ainda vai faltar. Tem muita coisa para fazer, muita gente para ser atendida, muito paciente para acompanhar, a gente não consegue. Então, sempre é muito bem-vindo, geriatra. Para você ter ideia, existe nos Estados Unidos campanha para geriatras se formarem, porque tem diminuído cada vez mais a quantidade de geriatras nos Estados Unidos, porque as pessoas estão buscando, né, profissões, especialidades que não dão trabalho, que tem vida em horário comercial, né? Então, a geriatria não. Geriatria é muita dedicação, é telefone disponível, é estar disponível, é se doar. Alguém mais quer perguntar? Ariel não me aguenta mais, tanto que eu pedi para ele, Antônio também. É boa essa interação, professora. Não se preocupe, não. Professora, às vezes faz falta no EAD, sabe? Fica... Eu vou só perturbando quem eu estou vendo, né? Que a maioria eu não consigo ver. Vou falando que eu estou vendo aqui na tela. Eu tenho uma dúvida, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Rodrigo. Desculpa aí. Saber sobre os cuidados paliativos. Eu acho que a senhora o que eu participei da aula, não ouvi a senhora falando. Como é que é essa questão da geriatria com os cuidados paliativos nos vovozinhos? O cuidado paliativo não é o tema da aula, tem uma aula só sobre cuidados paliativos. Hoje é só promoção de saúde, prevenção de doenças. Mas quando a gente fala de cuidado paliativo, Rodrigo, a gente fala no cuidado de proteção, né? O cuidado paliativo, ele iniciou, na verdade, na Idade Média, nos mosteiros, nos cuidados que os monges tinham, né? Com toda a população de enfermos, eles acolhiam e cuidavam. Não tinha o nome ainda cuidados paliativos. Foi fortalecido, né? Na verdade, o nome veio logo depois das cruzadas. Paliativo vem de pallium, que é um manto protetor. Para o Brasil, paliativo parece gambiarra, né? Vamos fazer um paliativo ali, Paulo? Vamos fazer uma gambiarra. Não, mas paliativo é um cuidado de proteção.
Quando os guerreiros iam para as cruzadas, colocavam mantos, né, para se proteger das intempéries, granizo, neve, e esse manto se chama pálio, que se fortaleceu muito na Inglaterra, com uma enfermeira, médica e assistente social chamada Cicely Saunders. Ela recebeu um doente como serviço social, um judeu, que até ela se apaixonou por ele, uma doença terminal, e ele doou tudo que ele tinha, né, toda a riqueza dele, para a formação do hospital atual, que ainda existe na Inglaterra, chamada St. Christoph, que é o hospice mais famoso do mundo. Ela começou a entender que o cuidado paliativo se inicia numa doença que ameaça a vida, né? Quantas doenças ameaçam a vida? E é esse cuidado de proteção, que se inicia junto do cuidado terapêutico. Se destaca no final da vida porque, no fim da vida, o cuidado terapêutico cessa. É a hora que Ariel suspendeu a quimio e a radioterapia. E o paciente se continua em cuidado paliativo. E, Rodrigo, esse cuidado paliativo, ele se continua até depois da morte, porque o luto e o acompanhamento da família faz parte do cuidado paliativo. Então, é um cuidado de excelência, é um cuidado que todo médico precisa carregar no coração, no bolso, na mente, porque é algo que beneficia não só o paciente, mas o médico que faz cuidado paliativo, como todo geriatra. É um paciente, é um profissional que tem uma incidência muito reduzida de burnout, porque tem a missão cumprida em cada paciente que acompanha. Consegui te responder, Rodrigo? Conseguiu sim, professora. É bom saber que vai ter essa aula aí. É porque eu tinha ouvido um podcast de um pessoal, uns médicos que são cuidadores de cuidados paliativos, e aí ela falava bastante nisso como promoção de saúde também, como uma nova visão que está tendo aí, com essa questão de promover desde já. Mas, enfim, é bem interessante. Concordo com você, Rodrigo. Concordo com você que é promoção de saúde, mas é porque a gente faz uma aula só para eles, sabe? Uma aula especial só para cuidados paliativos. Porque realmente eu concordo com você. Promove muita saúde. É até um ponto interessante para a gente acrescentar na aula, porque a aula já é tão comprida, sabe? Então, a gente sempre deixa para uma aula só. A gente promove aqui na UFPB um curso de pós-graduação só em paliativo, de tanta coisa. Então, para não ficar tanta informação, ultrapassar mais de 2 horas de aula, a gente deixa só para a parte mais estrutural. Tranquilo, professor. Boa dica, Rodrigo. Boa dica, viu? Alguma dúvida, gente? Gabi. Professora, só para avisar que a gente já se organizou para as próximas semanas, já vão algumas duplas com a senhora, viu? Tá ótimo, Gabi. Em setembro, eu vou estar 15 dias de férias do ambulatório. Eita, diga os dias, a gente já está marcando até para setembro. Tá, eu vou estar 15 dias em setembro e 15 dias em novembro. E vai ser eu acho que é dia 2 a dia 15, Gabi. De setembro, né? A gente pode fazer o intensivão nos outros. Quarta de manhã, se quiserem vir também. Quarta de manhã, ambulatório também? Viu? De manhã, qual? O professor falta, né, Gabi? Pode. Onde eu tiver, vocês são bem-vindos. E quarta de manhã, qual é o horário? Eu chego aqui, eu deixo as crianças na escola, eu chego aqui 7h30, 7h40 e fico até meio-dia. Na verdade, o meio-dia, ele se arrasta até 1h. Sempre tem coisa, meu coração é mole, encaixa todo mundo. Tá certo, vou colocar para quarta também, então. Eu queria te agradecer, Gabi, pela ajuda, viu, que não abriu. Depois você me diz o passo a passo, como é que você conseguiu abrir, porque eu não abriu aqui nesse computador, não sei se foi o problema, seu jeito de eu entrar. E também queria que vocês mandassem para a Gabi ou para mim diretamente, maneiras de a gente melhorar a aula, discutir, certo? E a gente vai estar na próxima aula falando sobre delírio ou delirium. No Drive e nos materiais que eu mandei, tem muita coisa de delírio. Então, vale a pena a gente já dar uma lida para chegar na aula sabendo alguma coisa, porque o aprendizado fica melhor. Eu já mandei a aula para a Gabi, mas não vejo não, porque tem muita coisa legal para a gente discutir. Só a aula, tá bom? Beleza, professora, vou fazer uma videoaula para te mandar. Tá, joia. Alguma dúvida, gente? Professora, qual é a bibliografia que a senhora recomenda?
ainda. Eu mandei É o tudo pra Harrison que a Gabi. senhora mandou para a Gabi? Eu mandei Harrison, mandei Cécio, mandei também o Drive. O Drive tem todas as referências de geriatria. É o mesmo Drive que a gente entrega para os internos. Sim, professora, e não se esqueça também de mandar o link das aulas das outras turmas que a senhora falou que o Fabinho gravou. Aí pode mandar para a gente também. Desculpa, eu só estou dando chá para o outro médico aqui do ambulatório. Eu não escutei, Gabi, desculpa. O drive que a senhora falou. Eu acho que eu mandei, Gabi. Eu vou remandar. Eu acho que eu mandei. Beleza, o das aulas, né, que a senhora está falando? Isso, eu mandei tudo para ti, mas eu vou dar uma olhadinha. Tá joia. Tá certo, Gabi? Uhum. Alguma dúvida? Por mim, tudo tranquilo. Alguma dúvida, Paulo, Antônio, Rodrigo, Tênio, Ariel, Wenderson? Por mim, tudo em ordem, professora. Tudo certo, Por mim, tudo professora? perfeito Sua hora de também, jantar professora. agora, hein? Oi? Sua hora de jantar. Não se Eita, perca, eu tô no não. HU ainda, Rodrigo. Vou chegar em casa lá para as 10 horas. Vou mandar um Habibs aí para a senhora. Professor, Eba! só uma coisa, qual é o nome do capítulo do Harrison que a gente deve estudar para a aula de hoje? Ó, o Harrison, eu coloquei o Harrison para vocês, mais para ver delírio e demência, sabe? Não tem um capítulo específico de promoção. O de promoção tem no Tratado de Geriatria, que tem no Drive. Eu estou tentando abrir aqui já para remandar para a Gabi, mas eu acho que eu já mandei. Mas eu mando novamente, viu, se Gabi, para Aqui, quem... professora, a senhora me mandou um OneDrive que tem algumas referências, mas não tem as aulas do período passado, não. Ah, as aulas eu não mandei, não. Vou te mandar agora, viu? Beleza. Porque... O outro drive a senhora mandou, eu já mandei para só para não se adiantar, viu? Mas se você conhece Fabinho, ele tem tudo. Eu vou mandar, se não abrir o meu, de Fabinho abre. Beleza, se não abrir, eu Porque ele procuro. gravou tudo, certo? Obrigado, professora. Fiquem com Deus, viu, gente? Qualquer coisa precisar. Amém. Tchauzinho. Tá bom. Tchau, professora. Bom descanso. Amém, Boa professora. noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Tínio. Boa noite, Aninha, Matheus, Léo, Marília. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, Dimitri.